Bem-vindos a mais uma meditação diária, bem-vindo ao nosso canal da Igreja da Graça, o nosso ambiente da Palavra de Deus, o nosso ambiente de meditação da Palavra de Deus. Você é o nosso bem-vindo, o nosso bem-aventurado está juntamente conosco para mais uma meditação. Hoje a nossa meditação está no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo 47 até o versículo 48, que diz: E sobrevindo à tarde estava o barco no meio do mar, e eles sozinhos em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Essa é uma passagem muito conhecida, onde que todos com certeza já ouviram alguma mensagem, alguma pregação sobre ela, quando Jesus Cristo anda sobre o mar. Jesus Cristo ele havia demonstrado o poder de Deus por meio da multiplicação dos pães e peixes, ter alimentado aquela multidão que estava ali para ouvir a sua palavra. E depois de ter feito isso, depois de ter despedido as multidões, pediu que os discípulos entrassem no barco, para que eles seguissem viagem, enquanto ele fazia o dispersar da multidão. Cristo, ele, como de costume, sempre estava diante de Deus fazendo suas orações. Ele subiu e foi fazer a sua oração. E já era tarde quando Jesus Cristo desce para ir ao encontro deles. E Cristo percebeu que eles estavam muito cansados, porque estavam remando contra o vento. Estavam remando em alto mar. E o vento em alto mar geralmente levanta ondas enormes. Eles estavam enfrentando uma grande dificuldade naquele momento. O que me chama a atenção nessa parte do texto é que Cristo ele vai ao encontro dos discípulos andando sobre o mar, mas Cristo não queria entrar no barco. Cristo queria passar adiante deles, queria estar à frente deles, caminhando como se ele quisesse mostrar o caminho, como se ele se colocasse diante do barco, o vento ia cessando, a presença dele à frente do barco faria com que o vento não os atingisse. E não atingindo, eles pudessem ter força suficiente para continuar a remar até o outro lado. O problema é que quando os discípulos viram Cristo andando sobre o mar, eles se apavoraram, ficaram com medo, eles pensavam que Cristo era um fantasma. E esse pavor, esse medo, fez com que eles parassem de remar. E uma das coisas que é interessante é que quando você para de remar ou quando você corta a força de um barco em meio de uma tempestade, o barco fica muito vulnerável. E, consequentemente, o barco vulnerável facilmente vai a pique, ou seja, ele naufraga. Cristo, vendo isso, ele sentiu vontade de entrar no barco. E no exato momento que Cristo entra no barco, o vento cessa. A nossa meditação de hoje ela está relacionada justamente ao fato de que nós precisamos confiar mais em Cristo. Quando Cristo ele quer passar à nossa frente, ele quer estar à nossa frente, é porque ele quer nos proteger. Ele quer nos dar a condição necessária para nós podermos continuar a seguir. Quando Cristo passa à nossa frente, ele estabelece um caminho necessário para que nós o sigamos. Ele cria uma trilha para que nós possamos segui-lo. Essa passagem nos ensina isso. Nos ensina que quando nós deixamos Cristo passar à nossa frente, estar à nossa frente, nós temos diante de nós um caminho que está sendo aberto para nos conduzir, não apenas à salvação, mas nos conduzir à elevação espiritual, nos conduzir pelo caminho que vai nos dar o direcionamento para que possamos solucionar todo e qualquer problema. Quando Cristo passa à frente de nossas vidas, Ele está nos dizendo, olha, esse problema você só vai poder solucionar da seguinte forma. E Ele mostra o caminho. Os seus ensinamentos sempre são para nós uma avenida que se abre diante de nós para que possamos não apenas termos a visão a visão de por onde devemos caminhar, mas também de experimentarmos essa experiência de também estar caminhando, seguindo os passos de Cristo. Quando os discípulos se apavoram,
se assustam, ficam com medo. Isso demonstra muitas das vezes a nossa fragilidade. Demonstra muitas das vezes que em meio à dificuldade nós nos apavoramos. Nós achamos que os problemas são maiores do que nós, que os problemas estão acima de nós, que os problemas estão acima da nossa capacidade. É interessante que Cristo ele chama os discípulos, e dos 12 discípulos, um era contador e um outro era um tesoureiro. Mas os demais todos eram pescadores, homens habilidosos, que conheciam o mar, que conheciam também como conduzir um barco. Esse é um dos pontos interessantes em nossa vida que nós precisamos ter em mente, que Cristo, quando nos chama, Ele nos chama sabendo da nossa capacidade. E sabendo da nossa capacidade, Ele confia em nós. E nós precisamos confiar nele. Então, quando nós vemos Cristo, não estando dentro de nosso barco, mas estando à frente do nosso barco, nós precisamos entender que Ele está diante de nós para mostrar o melhor caminho que precisamos tomar. Quando Cristo se posiciona em minha vida, à minha frente, é um indício de que o problema que está diante de mim só pode ser solucionado, só pode ser resolvido quando nós observamos a sua palavra, quando nós observamos a palavra de Cristo, quando nós nos dispomos a viver o Evangelho da Graça. Então, que Cristo possa estar à nossa frente, que a visão de Cristo à nossa frente não seja uma visão perturbadora, mas uma visão reconfortadora, uma visão da qual nós nos alegremos e nos motivemos, tenhamos mais força para remar na direção do porto seguro, que é justamente a Nova Jerusalém. Que Deus possa nos abençoar e que essa meditação possa nos ajudar também a entender que em meio à dificuldade, Cristo muitas das vezes não vai estar dentro de nosso barco, mas está diante de nós. E para entendermos quando Cristo está diante de nós, recorramos ao Evangelho da Graça e à experiência de vida de vivermos esse Evangelho da forma mais plena possível. Que Deus abençoe a todos, fique com Deus e até a próxima meditação diária, se Deus assim nos permitir.